maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos os seus. Novamente, o Todo-Poderoso nos dá o privilégio de nos reunirmos para buscar a sua face e ouvir a sua voz. Eu quero te convidar a aproveitar esse tempo, a aproveitar de toda maneira esse momento que o próprio Deus nos proporciona. Ouça Deus falar, cante louvores ao seu nome, fale com Ele através das orações, pois eu tenho certeza que Ele tem algo a nos dizer neste momento. Portanto, sinta-se acolhido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o 4º domingo do tempo comum. Nós estamos buscando aprender na palavra de Deus para praticá-la e assim glorificar o nome do Senhor. Ouçamos agora o prelúdio executado pela pianista e organista Gisele Santana. Em espírito de adoração e louvor, elevemos nossos corações ao alto, em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que alegria estarmos cultuando a Ti neste maravilhoso momento de oração. Senhor, Tu que és o nosso Deus, o Deus majestoso, magnífico, o Deus de nossas vidas, o Deus criador de todas as coisas. Ah, Senhor, que maravilha poder Te adorar e Te louvar, pois Tu és o nosso Deus. Nós rogamos que aceites o nosso louvor e a nossa adoração. E fazemos isso em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador bendito. Amém, Senhor. Nós somos o povo do Senhor e Ele age constantemente na nossa vida. É isso que o coro Aideia Moraes cantará, Se Meu Povo Orar, de Jimmy Owens.
vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 15, onde procederemos com a leitura de todo o Salmo. Salmo de número 15 encontra-se lá no Antigo Testamento. Você encontra o livro dos Salmos, encontra lá o Salmo de número 15 e nós procederemos com a leitura de todo ele. Diz assim a palavra de Deus: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e, de coração, fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que, a seus olhos, tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Bendito seja o Senhor por sua palavra. O salmo que nós acabamos de ler nos convida a andar em retidão, a fazer a vontade de Deus, a não olhar as circunstâncias, a não olhar os momentos, mas sempre buscar os preceitos de Deus e aplicá-los na nossa vida. Evidentemente, nós buscamos fazer isso, mas algumas vezes nós falhamos. E quando falhamos, nós pecamos contra o Senhor. Este é o momento onde nós confessaremos nossos pecados e pediremos perdão a Deus. Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça, a fechar os olhos. Se for possível, ajoelhar-se onde está, ajoelhe-se. Confessa os pecados a Deus neste momento. Santo Deus, eterno Pai, dirigimos-nos a Ti, Senhor Deus, pois és santo, és todo-poderoso, és cheio de graça e poder. Por outro lado, nós somos limitados, somos falhos, somos aqueles que tentam fazer o bem e acabam por fazer o mal. Ah, Senhor, ajuda-nos, estende-nos a mão, apaga as nossas transgressões. Não nos permita, Pai, vivermos fora da Tua vontade. O nosso coração, que é enganoso, às vezes, Senhor Deus, nos pede para fazer isso, mas não queremos. Queremos a ação do Teu Espírito Santo, nos dizendo o que é certo e o que é errado, nos dando discernimento para não cairmos em tentação. Te rogamos mais uma vez, perdoa-nos, Senhor. Apaga as nossas transgressões. Torna-nos mais alvos que a neve. Te bendizemos o nome, pois a Tua palavra nos garante que o Senhor, misericordioso como é, nos perdoou. Ainda te suplicamos, Pai, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que passam dificuldades familiares, emocionais, sentimentais ou de quaisquer ordem que seja. Confiamos em Ti. Esperamos sempre no Senhor, que cuida de nós e nos protege. Aumenta-nos a fé dia a dia. É o que te pedimos, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. O Salmo 15 nos fala do homem reto de coração, o homem que busca a Deus. E nós somos esses, as pessoas que buscam a Deus de todo o seu coração. E nesse momento do ofertório é um momento de gratidão e reconhecimento por tudo que o nosso Deus faz em nossas vidas. Afinal de contas, o nosso Deus é soberano, dono de tudo o que somos e de tudo o que temos. Neste momento, você tem o privilégio de participar do ofertório, dando seus dízimos e ofertas para a igreja. Os dados da igreja estão nesse momento na sua tela e você pode fazer o seu Pix, a sua transferência, de modo seguro e prático. Vamos orar, consagrando dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Senhor nosso Deus, que alegria e que privilégio poder participar deste mover na Tua obra, poder participar da expansão do Teu reino, podendo trazer nossos dízimos, nossas ofertas, o nosso melhor, para que Tu uses da forma que Te prouver, Senhor. Nós rogamos que os dizimistas e os ofertantes não tenham falta de nada, mas que saibam que tudo na vida vem de Ti e somente do que é Teu te damos. Rogamos-te que consagres os dízimos, as ofertas, os dizimistas e os ofertantes. Fazemos isto em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor.
Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, onde procederemos com a leitura no capítulo 2, os versos 13 a 23. Evangelho de Mateus, capítulo 2, os versos 13 a 23, que diz assim: Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então, se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Aquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, e ele será chamado Nazareno. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Estamos no Evangelho de Mateus, início do Novo Testamento, o primeiro Evangelho. Nós estamos numa sessão que os estudiosos convencionaram como Evangelho da infância. Está tratando do nascimento de Jesus, de tudo aquilo que envolveu a chegada do Filho de Deus a este mundo. E isso é muito importante e interessante entender, pois afinal de contas, Jesus é um personagem histórico e age na história. E por ser concreto, por ser real, logicamente, ele tem um início nessa caminhada em sua jornada aqui na Terra. E é isso que o evangelista Mateus está nos apresentando. Ele começa lá no capítulo 1, trazendo a sua genealogia. E agora ele já está contando de Jesus nascido, dos perigos que ele enfrenta. Afinal de contas, é o Redentor, o Salvador do mundo. E nisso ele vai nos trazer uma história deveras interessante. Para te falar a verdade, extremamente dramática. Você já deve ter ouvido falar da atrocidade que Herodes cometeu. Mandou matar todos os infantes de 2 anos para baixo. E claro, Jesus corria o risco também. Então, o Evangelho nos mostra que Jesus chega num mundo completamente caído, num mundo brutal, num mundo violento, num mundo cruel, onde parece que Herodes consegue captar toda essa essência maligna e concretizá-la em forma de morte e morte de inocentes. É isso que nos conta o Evangelho. Eu vou ler novamente, preste bem atenção. Tendo eles partido, os magos partiram, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Mateus já começa nos relatando isso. Olha, foge desse lugar, pois Herodes, que é mau, é cruel, é brutal, vai procurar o menino para o matar. Logo abaixo você vai ver dizendo por quê. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual
com precisão se informaram dos magos. Ou seja, os magos falaram que estavam buscando a Jesus, aquele que seria o Salvador, o Rei, e Herodes se interessa por essa história, não porque quer adorá-lo, não porque quer reconhecê-lo como rei, mas porque o vê como um rival. Afinal de contas, ele não quer ninguém que tome o seu lugar. E os magos, por divina providência, voltam por outro caminho e não dizem a Herodes onde estava o menino. Herodes fica enfurecido por ter sido de alguma forma ludibriado pelos magos, então ele toma a decisão de matar todos os inocentes de 2 anos para baixo. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Ou seja, o evangelista faz uma conexão com a destruição de Jerusalém, onde um povo chora, onde é pranteado aqueles que foram carregados, que foram retirados diante de tamanha destruição. O choro pelas crianças, afinal de contas elas morreram, elas não mais existem. Um mundo terrível, um mundo de dor, um mundo cruel. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele novamente, tomou o menino e sua mãe e retornaram para Israel. Chegando lá, descobriram que Arquelau reinava no lugar de Herodes. Temeram retornar à Galileia daquele jeito e foram para uma cidade chamada Nazaré. Mais uma vez, Mateus vai trazer aquele esquema que é muito conhecido ao longo de seu evangelho: profecia e cumprimento. As tradições judaicas no evangelho de Mateus são muito fortes e ele sempre tenta mostrá-las que elas se cumpriram em Jesus. Dessa forma, construindo para aqueles que terão acesso a seu evangelho do Filho de Deus, o Messias enviado pelo Senhor. O cumprimento das promessas desde o Antigo Testamento, que em Jesus tornam-se reais e concretas. Ele vai dizer isso algumas vezes no nosso texto, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Ele faz isso sempre buscando a conexão com o Antigo Testamento, nos mostrando que Jesus é o cumprimento dessas profecias, é o cumprimento das promessas feitas por Deus através dos profetas do Antigo Testamento. Entendendo esse quadro geral, nós podemos pensar num Deus que cuida. Jesus nasce num mundo como o nosso, cruel. Eu tenho certeza que você sabe que o nosso mundo é cruel. Neste momento, há muita briga, há muita guerra, há muita violência. Você abre as manchetes de jornal e parece que vai espirrar sangue para todo lado. São notícias ruins, são tristezas, são coisas terríveis que acontecem, são tragédias e catástrofes. O mundo é assim. E Jesus veio no mundo como esse. No mundo brutal, onde crianças com menos de 2 anos foram mortas devido à maldade do coração de um governante. Mas veja bem, neste mundo em que vivemos, Deus sempre cuida. O texto começa falando que José recebeu a visita de um anjo que o mandou fugir para o Egito. É cuidado de Deus, é a proteção do Senhor, é Deus manifestando-se para trazer a nós as suas bênçãos. Nós podemos confiar. Nós sabemos, nós vivemos nesse mundo cheio de dificuldades, cheio de problemas, de injustiça, de fome, miséria e doença, mas Deus tem cuidado de nós. Às vezes nós temos dificuldades de tomar isso como uma realidade concreta na nossa vida. Nós vemos as manchetes, nós passamos pelas nossas dificuldades, nós enfrentamos os nossos problemas e parece que isso vai fazendo com que fique cada vez mais complicado perceber a concretude da proteção do Senhor.
Parece que é algo apenas abstrato, que a gente lê na Bíblia, percebe, mas que na nossa vida não é tão fácil assim compreender. Não é tão fácil assim assimilar. Olha, eu até entendo que algumas vezes você tenha esse tipo de dificuldade. Passe por esse tipo de desafio. Mas eu lhe convido a crer completamente no cuidado do Senhor. Você consegue imaginar algum momento na sua vida, na sua história, na sua existência, em que Deus lhe tenha deixado por um segundo sequer? Em um segundo, Deus virou e falou: olha, sabe uma coisa, não vou proteger mais fulano, não. Não vou cuidar. Ah, me aborreci, esqueci, estou ocupado demais. Ah, vou fazer outra coisa, não vou prestar atenção nessas pessoas. Você consegue imaginar isso? Eu duvido que você consiga. Deus não age assim. Deus nem precisa disso. Afinal de contas, Ele é todo poderoso. Ele é capaz de fazer tudo o que quer ao mesmo tempo. E às vezes nós temos dificuldade porque a gente olha as circunstâncias, a gente olha os problemas, nós olhamos as dificuldades, nós olhamos a brutalidade, a violência, e nós nos esquecemos às vezes do amor e da graça de Deus. Eu quero que você afirme no seu coração: Deus cuida de mim. Sim, Deus cuida de você. Pastor, mas eu estou enfrentando enfermidade, eu estou passando por problema familiar, eu estou passando por problema judicial, eu estou passando por dificuldade financeira. Tudo bem, nós enfrentamos problemas. Jesus foi muito claro: no mundo tereis aflições. Mas ele também disse: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Pode confiar no cuidado do Senhor. José recebeu a notícia. Veja bem, imagine só o anjo aparecendo e falando: olha, foge que querem matar o teu filho. Pega a tua mulher, pega a criança e some daqui, pois estão tentando matá-lo. Poderia ter perguntado: mas tem mesmo que sair? Será que se eu me esconder por aqui mesmo, na casa de fulano, na rua tal, que é mais lá no cantão, será que lá eu não consigo evitar essa situação, não? José não fala nada disso. José simplesmente confia, ele atende, ele vai embora, pega a sua família e sai da sua terra e vai para o Egito. Confiança. Deus está agindo na minha vida e na sua vida. Ele está cuidando de nós em todo o tempo. Nós só precisamos confiar. Então, mais uma vez, eu quero te dizer: afirme no seu coração: Deus cuida de mim. Outra coisa que nós podemos perceber nessa história, nesse relato que o evangelista Mateus nos traz, é exatamente o efeito da obediência. Sim, o efeito da obediência. Em todos os momentos nesse relato, José obedece. Ele ouve o anjo falar e faz o que o anjo disse. Ele ouve o anjo falar e faz o que o anjo disse. Aí está mais um desafio para nós: obedecer a Deus. A gente quer obedecer o nosso próprio coração, aquilo que nos chama a atenção, aquilo que nos seduz, aquilo que nós julgamos que nos faz bem. Mas você sabe muito bem o que a Bíblia fala sobre o coração humano. Ele é corrupto e enganoso, mais do que todas as coisas. Quando a gente se deixa levar pelo nosso coração, nós deixamos de obedecer a Deus e passamos a obedecer a nós mesmos. E aí a gente deixa de fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, para fazer a nossa própria vontade, que é falha. Você deve se lembrar, o apóstolo Paulo vai dizer que o bem que ele quer fazer, ele nem consegue. O mal que ele quer evitar a todo custo, esse é o que ele acaba fazendo. Esse é o nosso coração. E parece que nesse desafio de obedecer, ele quer se sobrepor à vontade de Deus. E nós travamos essa luta dentro de nós, dentro do nosso interior, entre fazer a vontade de Deus e fazer aquilo que o nosso coração pede. Mas lembre-se, o nosso coração é enganoso e corrupto. O nosso pendor é para o erro. Nós fazemos facilmente aquilo que desagrada a Deus. E quando nós fazemos,
nós sofremos. O pecado é fruto de desobediência. O mundo que nós vivemos, que é brutal, cruel e violento, ele existe por conta da desobediência. Você deve se lembrar lá no Gênesis, o primeiro casal recebe uma ordem do Senhor. Olha só, vocês podem mexer em qualquer coisa, menos ali. É justamente onde eles vão mexer. Houve um encanto da serpente que resolve falar e seduzir Eva. E eles caem nessa história e desobedecem Todo-Poderoso, aquele que cuida, que ama e que protege. E desde então o pecado adentra ao mundo e nós vemos os resultados e colhemos esses resultados até hoje. Obedecer. Obedeça a Deus. Faça aquilo que Ele lhe manda. Pastor, mas o que Ele me manda fazer? Eu não sei, olha só. Está aqui, ó. Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Aqui você vai descobrir tudo aquilo que Deus tem para você. Tudo aquilo que você precisa aprender para fazer a sua vontade. Primeiro, amá-lo de todo o seu coração. É o que a Bíblia nos manda fazer. Fazer cumprir os seus propósitos de todas as formas. Abrindo mão do nosso querer em prol da vontade de Deus. Se sacrificar, se preciso for, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Dar a Deus não somente a primazia, mas também honra e glória. Aceitar o seu governo e o seu senhorio. E isso é difícil. Nós gostamos de ter o controle, nós gostamos de dizer que mandamos, nós gostamos de dizer que nós decidimos, que nós fizemos. Mas devemos saber muito bem, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem decide. Herodes fez até planos, você leu no texto. Ele planejou matar a Jesus. Mas Deus não queria isso. E salvou a Jesus, o enviando ao Egito e depois lhe trazendo de volta. E José obedeceu em todo o tempo. E por isso salvou a si e a sua família. Você sabe, Deus cuida de você. Mas se você for desobediente, você vai sofrer as penas da sua desobediência. Portanto, tomemos José como exemplo de obediência. Façamos como ele, obedeçamos ao Senhor de todo o nosso coração, pois Ele tem cuidado de nós. Deus te abençoe. Hoje é um domingo muito especial na vida da nossa igreja, pois é domingo da ministração do sacramento. Então eu te convido a participar da celebração do culto às 10h30, o nosso culto matutino, onde haverá a ministração do sacramento da Santa Ceia, que é algo tão importante para a vida de todo cristão. Então, eu te convido a vir participar. É chegado o momento de fazermos a oração do Pai Nosso, a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, dizendo juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo seja com todos vós, Igreja de Cristo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.